todos bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo da série A Alma e Sua Emancipação. Hoje, eu e Tatiana vamos entrevistar uma dupla, que é Raíssa Encinas e Dário do Carmo, ambos do estado de São Paulo. E aí, Raíssa, tudo bem? Tudo bem, Oi. Dário? Tudo bem, Adilson, tudo bom. Tatiana, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu vou começar fazendo algumas perguntas para o Dário. Há quanto tempo você é sonâmbulo, Dário? Olha, eu era sonâmbulo criança. Quando criança, eu dava um trabalho danado para a minha família, apesar de eu ser de uma tradição protestante, e protestante fundamentalista ainda, e meus pais não davam muita atenção no meu sonambulismo, achavam que era um negócio... Até porque estavam cansados, trabalhavam na roça, não tinha luz elétrica, você imagina. E tinha uma irmã minha que era mais próxima da minha idade, uns 4, 5 anos mais velha que eu. Aí ela saiu com a lamparina no meio da casa, me dominando, né? Vocês sabem o que é lamparina, né? Não sei se vocês sabem, lamparina. A Raíssa provavelmente não sabe. Absurdo. Bom, ela saía me cuidando de mim, e meus pais nem levantavam. Então, era um sonâmbulo assim... E eu era meio danadinho, queria discursar, ensinar as pessoas, mandava acordar as pessoas para ensinar elas. É um negócio estranho. Mas depois, vindo a puberdade, a adolescência, aí acabou. Aí nunca mais... Mas nunca abriu a porta para sair de casa, não, sonâmbulo? Aí não deixava, né? Minha irmã trancava as portas, puxava eu para dentro. Tal. Esconder a chave também? Lá não tinha chave, era tramela, viu? Taramela. Sei, eu sei o que é isso. E quando você descobriu que poderia ser sonâmbulo magnético? Aí foi uma coisa bem, né? Faz pouco tempo, faz aí uns 4 anos, 3, 4 anos, quando eu me inscrevi, porque eu também sou novo no movimento espírita, e eu fiquei sabendo do EMESP, através de uma pessoa que me indicou. O EMESP me parece que foi de 1900, parece que foi de 2018. Não O o EMESP é o último, Encontro de Magnetizadores do Estado de São Paulo, não é isso? Não o de 19, acho que foi o de 18, anterior, que eu me inscrevi meio de alegre, assim, meio de curiosidade, e depois eu fui ler a programação e vi que falava lá que a Marcela Collot tinha uma sala para falar sobre o sonambulismo. Eu imaginei que aquilo seria uma sala que as mães levavam os filhos, né? Para mim, sonâmbulo era criança, né? Imaginei uma sala cheia de crianças e as mães lá tentando ouvir o que tinha que fazer com os filhos. Eu pensava assim. Aí eu fui nesse EMESP, mas eu não participei dessa sala com a Marcela, até porque já estava cheia, por algum motivo, mas voltei com aquilo, né? O que será esse negócio aí? E aí me chamou a atenção, e logo depois do EMESP nós viemos, eu vim para um tratamento em São Caetano, no João Massarelli, onde a Raíssa e o Edson dirigiam uma tarefa de magnetismo. E eu vim primeiro fazer o curso de magnetismo e depois fazer o tratamento também. E quando terminou o curso, a Raíssa propôs fazer um teste de sonambulismo, e ela disse para mim, olha, você tem algumas características, porque ela aplicava passe em mim, fazia o tratamento. E ela disse, você tem algumas características que indicam que você pode ser sonâmbulo. Você não quer fazer um teste? Fiquei meio com medo a princípio, meio assustadinho, falei, mas nessa idade, porque eu tinha um pouco de cisma, assim, né, de ser ridículo, sei lá. E aí, depois de algumas resistências, eu cedi e começamos a fazer, aí foi que eu percebi que tinha até sonâmbulo, voltei a ser sonâmbulo, vamos dizer, de outra forma, mas voltei a ter novamente transes. E aí eu me aprofundei um pouco mais, fui buscar
capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz um verdadeiro tratado sobre a emancipação da alma. E aí fui perdendo medo também. E foi assim. Raíssa, aliás, foi a primeira magnetizadora sua como sonâmbulo. Sim. A primeira experiência como sonâmbulo magnético foi com ela. Sim, sim. E a partir daí, o que aconteceu? Bom, a partir daí ela começou a me colocar em transe, né? E aí eu fui tendo transe, aprofundando o transe. Quanto mais eu me acostumei com ela, passei a ter confiança mais no trabalho dela, na intenção dela, e eu fui aprofundando. Aí tive vários transes. Não sei falar muito do transe, porque o transe, para mim, é uma coisa um pouco curioso, porque o meu transe, ou o transe que eu tenho, não é meu, né? O transe que eu tenho é como se fosse apertar um pássaro na mão, sabe? Se você apertar muito, você mata ele. Se você afrouxar, ele voa. Então, às vezes, eu tento lembrar do transe e eu me perco muito, porque eu não sei, às vezes... Hoje, depois de um tempo, você adquire um pouco essa experiência de saber o quanto, como que você faz, porque se o intelecto forçar, aí some tudo. Então, eu sei muito pouco dos transes que eu tive. E aí nós começamos a fazer essas sessões. Beleza. E Raíssa, a partir de que momento vocês decidiram transformar essas experiências iniciais de um trabalho com sonambulismo? A gente fez as primeiras experiências em setembro de 2019 e logo nas primeiras sessões a gente já percebeu que tinha uma boa relação magnética. Eu trabalhava na época com outro sonâmbulo e acabamos decidindo firmar aí um trabalho, né, tentar seguir em frente, e a gente percebeu que ele tinha algumas sensações, algumas percepções diferentes da do outro sonâmbulo, que poderiam auxiliar em alguns casos que a gente tinha na casa. Tinha a questão de que, apesar de ter outros magnetizadores na equipe, eles ainda não tinham estudado tanto o sonambulismo, então de não estar prontos ou dispostos, talvez, a assumir. E aí, baseado nessa boa relação magnética, a gente deu início ao trabalho. Beleza. Tatiana tem uma pergunta aí para fazer. Dário, quais as percepções que você tem como sonâmbulo? Que Raíssa aí enfatizou. Fiquei curiosa. Percepções, olha, as minhas maiores percepções, eu creio que foi acessar memórias, se assim eu posso dizer, do passado, de outras vidas, através de formas, de imagens, e quanto mais vou aprofundando o transe, mais percepções vou tendo, mas é isso mesmo, são de outras existências. Eu sei que é de mais ou menos da época, às vezes até percebo a época pelas vestimentas das pessoas que eu vejo nas reuniões, nos ajuntamentos. É uma coisa que eu participei, provavelmente, em outras vidas, em outras existências, no corpo físico. Descubro, sei mais ou menos a região que era. E essas são minhas maiores percepções. Mas elas te auxiliam no trabalho que você está fazendo? Olha, não sei se auxilia no trabalho, mas me auxilia ajudando a conhecer a mim mesmo, ajudando eu saber melhor. Quando eu volto do transe, passo por esses lugares e volto, para mim, como se eu visitei um lugar onde eu tinha saudade de conhecer, de ver, eu volto reconfortado. Eu não posso dizer se isso ajuda na tarefa, vou dizer, mas para mim, como pessoa, como ser humano, que precisa conhecer-se cada vez melhor, ajuda a mim, com certeza.
Beleza. Esse trabalho inicial que vocês estabeleceram, tinha que objetivo? Na verdade, no começo, as sessões de sonambulismo serviram muito ao tratamento dele, porque ele já estava fazendo na época com a gente. Com o passar do tempo, a gente começou a visitar alguns assistidos e buscar percepções. E aí, inclusive, as percepções que eu falo que eram distintas é porque ele tinha muito mais percepções ligadas ao campo fluídico e à parte emocional e psíquica dos assistidos do que o outro sonâmbulo com quem eu trabalhava, que tinha percepções muito mais físicas. Então, acabava complementando muito as análises que a gente fazia dos assistidos. Essas percepções que ele tinha também eram referentes a ele próprio? Sim, ele sempre se autodiagnosticou e orientou boa parte do trabalho dele magnético. E aplicado, deu resultado? Sim, deu sim. Ah, que bom. Como é que surgiu a ideia de realizar um trabalho de sonambulismo à distância? Quando fazia uns 4 meses que a gente estava trabalhando juntos, eu recebi uma proposta de trabalho em Salvador. E eu aceitei essa proposta. Então, Trabalho profissional. Sim, um trabalho profissional. Então, acho que a ideia surgiu um pouco da falta de opção, talvez. No primeiro momento, a gente se propôs a encerrar o trabalho que a gente estava realizando e que o Dário buscasse, então, algum outro magnetizador da casa. Chegamos até a encaminhar algumas ideias sobre isso. E isso foi pré-pandemia, né? Foi em fevereiro. Em março, quando começou a pandemia, era esse período que a gente ia tentar encerrar o trabalho para que eu me mudasse. Eu me mudaria em abril. E uma das sessões de sonambulismo que a gente fez, que eu já estava tentando encerrar, eu pedi uma orientação da equipe espiritual. E tem um amigo que sempre nos acompanha, nos orienta, e ele veio com uma fala de que nós só pararíamos de trabalhar se nós quiséssemos. Que havia um meio da gente continuar trabalhando à distância, mas que para isso eu teria que estudar e me preparar, mas que era para eu buscar essa possibilidade, porque eles ainda tinham algumas coisas para a gente estar realizando. E aí vocês passaram a trabalhar com sonambulismo, um estando em Salvador, na Bahia, e o outro estando em São Paulo. A gente teve um período de transição, porque, no fim, com a pandemia, eu vivi muito de ponte aérea no ano passado, então eu tive muito em São Paulo. Então, no primeiro momento, a gente parou, de fato, as sessões de sonambulismo, a primeira vez que eu vim a Salvador, e eu me debrucei para estudar tudo o que eu achei sobre sonambulismo à distância, que não é muita coisa. Depois, às vezes que eu estava em São Paulo, a gente começou a fazer alguns testes, né, simulando como se eu estivesse à distância. Então, parei de usar a técnica com as mãos, fizemos alguns testes de comunicação mental, no caso de passar mal, de se eu conseguiria tirá-lo do transe com facilidade, apesar de estar longe. A gente foi se aproveitando desses momentos que eu estava em São Paulo para fazer isso. Quando eu me mudei em definitivo para cá, em setembro do ano passado, a gente já tinha feito esses testes, estava muito mais seguro, e aí começamos, de fato, as sessões à distância. Como é que você provoca o transe em Dário? Por sugestão mental, por sugestão verbal, ou você envia o seu fluido magnético à distância? Eu acho que talvez a gente discorde um pouco, eu e o Dário, nesse aspecto, porque eu tenho o hábito de fazer um relaxamento antes, e uma prece. E o que ele fala é que durante esse relaxamento e essa prece é quase como uma indução verbal, e ele já se sente num pré-transe, talvez. Mas depois disso, depois que eu faço esse momento de fala, aí eu aviso ele que eu vou começar a magnetizá-lo, paro de falar, e aí eu realmente envio os meus fluidos. Faço uma indução mental, mas o foco é enviar os fluidos para a magnetização. E quanto tempo você leva nesse processo? Acho que entre relaxamento e prece, de 5 a 10 minutos, e magnetização em torno de 10 minutos, com raras exceções 15. Beleza. Tatiana tem uma pergunta para você. Legal.
Aí depois que você faz isso, você pede para ele ver alguém, seria esse o trabalho. Você manda alguma coisa para ele antes, ele tem uma preparação antes, você tem uma preparação antes, como é que você executa o trabalho? Eu costumo programar o trabalho antes, a gente continuou, apesar de eu estar em Salvador, eu continuei durante o ano passado trabalhando com o pessoal de São Caetano, do João Massarelli, e então a gente escolhia alguns assistidos, eu escolhia, na verdade, para estar indo visitar, mas ele não sabia de nada antes. E aí, é isso, quando ele entrava em transe, a gente conversava um pouco, normalmente, para eu ver se ele tinha alguma percepção, como ele mesmo já expôs, né, ele tem bastante percepções de vidas passadas, algumas percepções que não sou exatamente eu que conduzo, e aí, estando tudo bem, a gente seguia para essa análise dos assistidos. Porque aqui, no caso do trabalho que a gente faz no Paulo de Tarso, o sonâmbulo, ele tem a necessidade ou de ver a imagem da pessoa, ou pegar algum objeto que a pessoa tenha a energia dela lá, né, impregnada, para ele poder se conectar com ela. Como é que ele conseguia fazer isso com os assistidos? Esse nunca foi o caso dele, e mesmo quando a gente trabalhava no presencial, eu já cheguei, inclusive, ele já chegou, na verdade, a analisar alguns assistidos que ele não conhecia. Pessoas que eu conhecia, e aí eu trazia o nome, eu mentalizava essa pessoa, e aí, às vezes, ele tinha até descrições de coisas que ele não poderia saber, né? E então eu tinha certeza que era aquela pessoa, de fato, que ele estava percebendo. Nós já tivemos experiência algumas vezes lá no Paulo de Tarso, em que o sonâmbulo ele consegue acessar, vamos dizer assim, o doente, mesmo sem nunca ter visto aquele doente, ou mesmo nem saber de quem se trata. Às vezes já aconteceu essas situações também, apesar do próprio sonâmbulo dizer que é muito mais fácil quando ele conhece a pessoa, então fica muito mais fácil ele já acessar e ter as percepções a respeito daquela pessoa, né, daquele doente. Sim. Raíssa, com relação aos resultados, são os mesmos, são melhores ou são piores do que os resultados alcançados no presencial? Em termos de resultados, eu diria que são os mesmos. Ele tem as mesmas percepções, o mesmo nível de transe, a mesma entrega ao trabalho, então diria que é bem semelhante. Certo, mas assim, no início houve alguma dificuldade? Eu acho que a principal dificuldade inicial foi a minha insegurança, né? Ficar tentando levantar todos e se? Porque 2.000 quilômetros é muita coisa. Então, eu acho que essa era uma dificuldade inicial, e aos poucos, principalmente com as experiências que a gente fez, eu fui ganhando confiança. Você falou que Tatiana. você falou que você fez uns testes antes, né? Sim. Que você começou a trabalhar mentalmente com ele. Nesses testes, aconteceu alguma intercorrência? Que você teve que, sei lá, sair da parte do pensamento e ir lá agir com as mãos, alguma coisa nesse sentido? Já passaram por algum perrengue nesse trabalho à distância? Estou aqui tentando me lembrar. Então, nesses testes que a gente fez, a gente não chegou a ter nenhum problema a ponto de eu ter que sair correndo para socorrê-lo, mas aí, trabalhando de fato à distância, a gente costuma fazer chamadas de vídeo. Ultimamente a gente usa o WhatsApp, porque o microfone do celular e a caixa de som acabam funcionando melhor. E já aconteceu da chamada cair, ou da qualidade de áudio ficar muito ruim e a gente não se entender. Isso já aconteceu. Mas, de forma geral, a dificuldade quando a gente tem um problema de áudio, por exemplo, é minha. Ele continua percebendo as perguntas que eu estou fazendo, continua percebendo os meus pensamentos, mas eu não. E aí, nesses casos, o que normalmente eu faço é tirá-lo do transe. Porque tirar do transe foi uma das coisas que a gente treinou muito, eu diria, de fazer sem nenhuma indução verbal, somente por comando mental mesmo. Isso já aconteceu algumas vezes.
para o caso do áudio cortar e aí você ter que agir sem Sim. que ele lhe ouça, né? Exato. E como é que você sabe que ele saiu do transe? À A distância? A gente tem um trato, a hora que ele sai do trânsito, ele tem que me ligar. Não. Além disso, né, que a gente tem, de fato, esse combinado, qualquer coisa, se a chamada cair, né, você depois me avisa que tá tudo bem. Eu tenho dupla vista, e, de forma geral, eu tenho uma sensação forte quando ele entra e quando ele sai do transe, então eu acabo conseguindo avaliar. Ô, Dário, eu queria entender um pouco mais isso aí. Como é que acontece? Você está lá visualizando determinado doente, determinada coisa, e aí, de repente, você se sente arrastado para sair do transe, é isso? Porque, assim, vamos dizer que você está no meio de um transe, no meio do trabalho, visualizando lá suas percepções sobre aquele doente, e aí vamos dizer que a internet, cai o sinal da internet, aí Raíssa tira você do transe sem que você seja avisado. Aí como é que acontece? Você sente o desejo, a vontade de voltar ao corpo? Como é que isso acontece? Então, disso é que isso que eu me lembro nunca aconteceu, de cair, de a gente ficar. E para mim, nunca precisei ser tirado do transe desta forma. Para mim, eu me lembro de um caso, de uma das vezes que a ligação caiu, ou ficou ruim, interrompeu, mas é tão curioso que depois eu até comentei com a Raíssa, que eu continuei ouvindo a Raíssa. E eu sabia que não era através da tecnologia, é incrível isso daí. Eu continuei ouvindo ela. Mas nunca aconteceu assim, de eu estar, como você pergunta, analisando um assistido e cair e eu sair do transe, precisar sair do transe. Pelo menos eu não me lembro. Ah, entendi. Ô, Dário, as suas percepções do trabalho à distância são as mesmas que você tinha quando no trabalho presencial ou sofreram alguma diferença? Não, para mim não mudou nada. Quando eu A entro em qualidade das transe, percepções continua sendo a mesma. as mesmas. Você, pelo que eu estou entendendo, você nunca teve nenhuma dificuldade em ser conduzido por Raíssa à distância, né? Não. Foi sempre muito tranquilo. Mas você acha que há alguma vantagem no trabalho à distância? Se tem vantagem de eu estar em casa. Não precisar ir a lugar nenhum, né? Eu estou na minha cama, sossegado, como eu moro só, então não tem nada que me perturba, então é um lugar ótimo para trabalhar a minha casa. Essa seria a vantagem física mesmo, né? Do resto, fluídica, de percepção, não vejo vantagem nem desvantagens. Então, vou fazer a mesma pergunta para a Raíssa. Você acha, Raíssa, que tem alguma vantagem ou desvantagem no trabalho à distância? Vantagem, uma coisa que a gente já percebeu é que ele sai do transe muito mais rápido, e não teve nenhuma das vezes que eu tirei ele do transe que eu ouvi comentários tipo, nossa, eu tô sentindo o corpo pesado, a perna tá doendo, o braço tá doendo, parece que sobrou algum fluido. Isso nunca, à distância. E no presencial aconteceu algumas vezes. Acho que essa seria uma das vantagens. Para mim, enquanto magnetizadora, é difícil estar à distância. Porque, por mais que a gente tente, e normalmente antes do trabalho fica, vamos posicionar o celular. Não, eu não enxergo, mais para baixo, mais para cima, porque eu queria conseguir pelo menos ver a fisionomia, porque ele é muito expressivo durante o transe, isso me ajuda muito. Nem sempre eu tenho percepções claras, aí a gente fica negociando, né? Diminui um pouco a luz para que ele consiga relaxar mais, não aumenta um pouco porque eu não estou enxergando. Esse tipo de coisa dificultou. Então, todos os sinais físicos, né, eu perdi. Aceleração de respiração, batimento cardíaco, que às vezes a gente vê no pescoço, eu perdi todos. Mesmo batimento dos olhos, algum tranco, espasmo, dificilmente eu consigo perceber.
E tem as dificuldades às vezes tem muito barulho, apesar dele morar sozinho, o prédio que ele mora tem bastante criança, então ele não percebe essas coisas, né? Quem percebe sou eu, que estou do outro lado, assim, não, repete, por favor, pela 10ª vez, porque eu não entendi. Ele fala baixinho quando está sonambulizado? Fala baixinho. Interessante, eu não sei porque que os sonâmbulos gostam de sempre falar baixinho quando estão em estado de transe, né? Pois é, já melhorou. Né? Mas... nas minhas experiências também eu percebo que os sonâmbulos sempre gostam de falar baixinho quando estão no estado de transe. Falam com bastante suavidade. Sim. Essa vantagem que você apontou, você acha que se deve a quê? A gente teve até uma conversa sobre isso, eu e o Dário, logo no começo, porque aí talvez, Dário, você se lembre melhor da sensação que você tinha, mas era alguma coisa sobre a deposição fluídica, como se ela fosse mais uniforme. Você se lembra disso? Não lembro, Raíssa. Mas é alguma coisa nesse sentido, de que ele, como eu não fazia a doação magnética com as mãos diretamente, né, na linha central, como se os fluidos se espalhassem melhor, mais facilmente, e aí depois, a hora que eu tirava ele do transe, tivesse mais facilidade de metabolizar, talvez, esses fluidos. Entendi. Fala aí, Tatiana. Raíssa, essa ideia assim de como proceder, você encontrou na bibliografia que você consultou, ou a espiritualidade que trabalha com vocês deu alguma ideia de como vocês poderiam se direcionar? Ou foi tudo junto? Foi tudo um pouco junto, né? De forma geral, a bibliografia que eu li, a gente não tem nenhum livro que trate sobre isso. O que acontece é que tem alguns lugares em que tem um capítulo, um trecho em que é citado, eu fiz um teste de um sonambulismo à distância, eu trabalho com sonambulismo à distância para isso, para aquilo, mas em nenhuma dessas referências bibliográficas tinha comunicação entre o magnetizador e o sonâmbulo. Normalmente, esse estado sonambúlico, ele era provocado e aquela pessoa falava com alguém que tivesse com ela naquele espaço, né? O sonâmbulo falava com quem tivesse com ele naquele espaço, ou era para prevenir uma crise, com períodos mais ou menos decididos previamente pelo magnetizador. Então, essa ideia, por exemplo, de usar o celular veio de que, quando a gente começou a fazer os testes, a gente tentou algumas coisas de comunicação mental. E a sensação era sempre essa. No começo, muita dificuldade, depois ele percebia os meus questionamentos, mas eu não tinha a percepção clara das respostas. E aí a gente foi buscar um recurso. E aí passamos a testar. O que funcionava melhor. E você anota tudo que ele fala, ou vocês gravam, alguma coisa assim? Já gravei e já anotei. Ultimamente eu tenho anotado. Porque quando grava nem sempre fica fácil de ouvir, porque ele fala baixo, e nem sempre funciona bem. Dá um trabalho danado para transcrever depois também. É verdade. Quando você perguntou, né, sobre orientação da equipe espiritual, a gente recebeu algumas orientações da equipe espiritual, porque no começo eu estava muito preocupada com essa transmissão telepática, né? E aí a orientação foi, deixa isso de lado, vá buscar outros recursos, né? Porque eu imaginei que a espiritualidade já tivesse ideia da potência, assim, da faculdade dele, né? Dele conseguir captar os seus pensamentos à distância. Quer dizer, sim, se bem que não existe distância para isso, né? Para captar o pensamento. Verdade. Muito bom. Você já trabalhou com algum outro sonâmbulo além de Dário, Raíssa? Eu trabalhei com outro sonâmbulo, mas não à distância. A distância é só com Dário. Entendi. E tinha o mesmo propósito, o mesmo objetivo? Sim. Com a diferença que a gente iniciou, de fato, já objetivando auxiliar o trabalho da casa, e não um tratamento para ele. Para quem se motivar a trabalhar com sonambulismo, presencial à distância, que conselhos, que dicas você daria? Difícil essa pergunta, né? Eu diria que
é possível, porque eu acho que essa era a principal dúvida que eu tinha no começo, se era possível, se era viável, né? E aí, partindo desse princípio que sim, é viável, a dica seria para que vá aos poucos, invista aos poucos. Algumas coisas que eu li, os magnetizadores falavam que era necessário iniciar o trabalho presencialmente. Então, que invista nessa relação magnética, porque ela é fundamental. Para trabalhar presencial, ela é fundamental. Para trabalhar à distância, é inquestionável, que é básico uma boa relação magnética que funcione, e eu acho importante que eu tenha essa percepção de legal, a relação magnética estabeleceu bem, está funcionando, eu sinto que ele está absorvendo os fluidos, essas percepções me ajudam. E de fazer os testes aos poucos. Então, primeiro a gente fazia na mesma sala. Eu sentava e fazia tudo que eu fazia, né, de pé ali, junto à maca, sentada. Depois eu mudei de sala. Aos poucos a gente foi afastando para ir ganhando segurança. A segurança é fundamental. Confiança. Entendi. E você, Dário, o que é que você diria do ponto de vista do sonâmbulo? Que dicas você daria para quem quer trabalhar com sonambulismo à distância? Eu tenho que dar dica para sonâmbulo, né, claro. Eu acho que, como eu já disse, não vejo diferença, eu acho que deve se entregar ao transe, né, porque é possível, já é provado aí que é possível. Se é possível para uma dupla, é possível para outras duplas, né? Apesar de eu ter convicção de que eu e a Raíssa, nós temos uma relação magnética muito bem estabelecida, e eu acho que se isso acontece entre outras duplas, não tem por que não fazer, né? Risco não existe, assim, desde que tenha confiança, segurança e cuidado, não oferece risco nenhum ao sonâmbulo. A seriedade é muito importante, né, nesse caso. Diz aí, Tatiana. Já que você falou dos cuidados, eu queria que vocês falassem quais cuidados que seriam necessários para a pessoa fazer um trabalho desse à distância. Eu acho que os cuidados básicos são muito semelhantes aos cuidados no presencial. Como a Dilson mesmo disse, a gente precisa de muita seriedade, né? No começo, eu achava que seria muito bom ter uma pessoa junto quando o Dário fosse entrar em transe. E a pandemia acabou diminuindo essa possibilidade muito. A pandemia fez com que fosse muito difícil a gente ter alguém junto quando eu colocava ele em transe. Hoje eu já acho menos necessário, desde que o magnetizador consiga de fato tirar o sonâmbulo do transe, né? Ia fazer as coisas com calma. Eu acho que esse é um cuidado importante, não queimar etapas. Numa hora de necessidade de tirar do transe também, não queimar etapas. Não dá para a gente se desesperar. Então, orientar que o sonâmbulo aos poucos se afaste daquele ambiente, interrompa a relação magnética com aquele assistido, retorne lentamente, né? Tudo por indução mental, mas para que não seja um choque. Então, acho que como em todos os trabalhos, né? O foco é cuidar do sonâmbulo, acima de qualquer coisa. Ô, Dário, já aconteceu de alguma vez você, ao entrar em contato com algum dos assistidos doentes que você estava observando, e você se vê numa situação assim, difícil devido à situação em que o doente se encontrava? Sim, encontrei alguns ambientes hostis, sim, assim, porque e nos meus transes eu tenho percepções de amigos ajudando e tem percepções de quando o ambiente não está bom ou quando o assistido está acompanhado e por boas companhias, eu tenho essas percepções. Agora, eu sempre tive muita segurança, porque às vezes que, vamos dizer assim, me aventurei a isso, mas eu sentia sempre uma confiança, que a Carissa falava, ó, vamos se desligando daí, vamos saindo, você está bem e tal.
Então, isso, sabendo que você tem alguém ali, te dá uma segurança para você ir ou para você voltar, ou para você tomar algumas decisões na hora. Mas eu já encontrei esses perrengues, principalmente uma vez que a gente visitou um assistido que estava, isso eu nunca me esqueço, num hospital psiquiátrico. Foi um choque que a Raíssa, sei lá, de qualquer forma, ela me tirou de lá. Aquele dia ela precisou tirar mesmo, que acho que eu não conseguia sair. Mas os demais não foi tão grave, não. Então, além dos bons espíritos que estavam cuidando de você, tem também Raíssa, também do lado de cá, a cuidar também, né? Sim. Isso é muito bom, realmente. O trabalho de vocês, no meu entender, ele é muito importante, porque ele abre novas perspectivas, né, para aquilo que os magnetizadores clássicos já sabiam e já entendiam a respeito do sonambulismo, né? Que você falou em alguma coisa há pouco sobre impossível, mas o impossível só é impossível depois de tentado, né? Até você tentar, ele não é impossível. Só depois você tentar e realmente não conseguir, aí você percebe que é impossível. Mas vocês provaram que é possível, sim, ultrapassar os limites daquilo que já era conhecido a respeito de sonambulismo. E a gente espera que as pessoas se motivem a estudar mais a respeito do assunto e a ousar, entre aspas, trabalhar com o sonambulismo, logicamente se preparando antes, todos os cuidados necessários e com conhecimento teórico a respeito do assunto, a fim que se possa realizar um trabalho com seriedade, com a devida prudência, né, mas que pode ser muito útil às pessoas que estão necessitando de ajuda e que serve, de alguma maneira, de autoconhecimento, né? A gente vai conhecendo um pouco mais sobre as potencialidades que a alma carrega dentro de si. O sonambulismo é uma porta para isso. Através do sonambulismo, a gente consegue se conhecer com mais profundidade, né, conhecer os potenciais que a alma humana carrega e assim por diante. Então, muito obrigado a vocês pela participação, por trazerem suas experiências, por nos darem um pouco do tempo de vocês para contar essas experiências, esses conhecimentos que vocês adquiriram arduamente através do trabalho, através do esforço, do estudo, para que nós possamos aprender um pouco mais a respeito das faculdades humanas, né? Tatiana, mais alguma pergunta? Não, eu só quero parabenizar os dois, porque eles são desbravadores, né? Eu, pelo menos, nunca ouvi falar de ninguém trabalhar com sonambulismo à distância, Nem eu. né? E de uma forma assim tão conectada como vocês, assim, de uma forma tão exitosa. Então, vocês estão abrindo as portas, né, para esse tipo de modalidade, digamos assim, né? Então, eu só dou parabéns para vocês, principalmente Raíssa, pela coragem, porque você é uma mulher corajosa, viu, amiga? Eu estou, assim, impressionada com você. Parabéns pelo trabalho de vocês, de Dário também pela confiança em Raíssa, né? Imagina a angústia de Raíssa. Mas mesmo assim ela não desistiu e ela persistiu. Então vocês estão super de parabéns pelo exemplo de vocês. A gente vê que na maior parte das vezes o que atrapalha, o que nos trava os passos é o medo, né? Resolvido enfrentar esse medo, a gente vê que as coisas não são tão difíceis assim, que elas são mais simples do que aparentam, né? Mais fáceis de se fazer do que aparentam. Exatamente essa a minha sensação, enquanto magnetizadora. Que no primeiro momento foi um choque. Como? Tem certeza? Não, acho que eu entendi errado. Eu vou ouvir de novo esse áudio. E aí, quando você vai estudar e vai tentar, de fato é possível, não é nenhuma coisa tão fantástica assim, né? É extremamente possível, ainda mais com a tecnologia nos auxiliando. E queria agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer por esse trabalho que vocês estão fazendo, por todas essas entrevistas que vocês têm feito e orientado tantas pessoas. E me coloco à disposição de quem está assistindo para, se puder, auxiliar em qualquer coisa.
Olá, pessoal. Este é o último vídeo dessa série A Alma e Sua Emancipação. Esperamos que tenham gostado e que se motivem a estudar mais a respeito desses fenômenos de emancipação da alma, seja o sonambulismo, a dupla vista, a catalepsia, o desdobramento, enfim. Que se motive a aprofundar o seu conhecimento sobre esses assuntos, dos fenômenos anímicos, e se proponham a utilizá-los, trabalhando com eles para que eles venham a servir de recursos de ajuda, de crescimento para vocês mesmos e para aqueles outros que estejam necessitando de ajuda. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Se gostaram, clique em gostei. Eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail. Se alguém quiser contar suas experiências com algum fenômeno de emancipação que tenha participado, realizado, por favor, me mande seus relatos, suas experiências, seja sobre dupla vista, sono e sonhos, catalepsia, letargia, êxtase, sonambulismo, telepatia, enfim, qualquer fenômeno de emancipação da alma, qualquer fenômeno anímico que você tenha experimentado, experienciado, mande seus relatos para nós. Assim nós vamos aprendendo cada vez mais a respeito desse tema, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima oportunidade. Um beijo no coração de cada um.